Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E olha, se você clicou nesse vídeo por causa do título, então sim, eu vou te explicar por que provavelmente você não entendeu o recado do técnico Leonardo Jardim. Quando o treinador disse que ter um elenco competitivo precisa passar por mais do que 11 jogadores, né, e que ele aplicaria uma espécie de rodízio, eu acredito que muita gente não captou a verdadeira mensagem por trás disso. E se você acha que esse tipo de coisa só funciona no futebol europeu, fique aqui até o final do vídeo que eu vou te provar que você está completamente enganado, beleza? Galera, seguinte, eu tenho visto muito torcedor querendo montar o time ideal, né, ou pedindo pressa para ver outros jogadores em campo. Mas é aí que entra o ponto central da fala de Leonardo Jardim. Não é Fagner ou William, não é Wanderson ou Dudu, e nem Caio Jorge ou Gabigol. O certo é dizer Fagner e William, Wanderson e Dudu, Caio Jorge e Gabigol, tá? Porque construir um elenco competitivo não é sobre escolher 11 titulares e pronto, tá? É sobre ter um grupo que entenda e execute o plano do treinador ao longo da temporada, com uma espinha dorsal bem definida, tá bom? E bom, quando o Jardim fala em rodízio, não significa trocar o time inteiro ou fazer 1000 mudanças de uma vez, tá, galera? Na maioria das vezes ele vai mudar 2 ou 3 peças no máximo, sempre mantendo uma espinha dorsal. Foco nessa palavra, espinha dorsal. E sim, isso dá resultado, beleza? Vamos ver na prática? Vamos começar pelo Botafogo de 2024, líder do Brasileirão. Sabe quantos jogadores fizeram mais do que 30 jogos naquela edição? Só o John, o Bastos, o Marlon Freitas, o Gregory e o Luiz Henrique, tá? 5 jogadores. Isso mostra que mesmo sendo um time vencedor, né, o Botafogo teve uma base, mas não viveu preso a um time titular. Se você ainda está com dúvida, né, vamos olhar para o Palmeiras de Abel Ferreira, campeão brasileiro em 2023. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Richard Rios e Veiga. Aqui o número é até maior porque os atacantes também chegam a 30 gols, porém, especificamente no ataque, esses dados enganam, porque são 5 atacantes, né? E eles não jogam com 5 atacantes, e por isso a minutagem desses jogadores é baixa. Ou seja, o Abel Ferreira fazia muitas substituições, rodava o elenco, mas mantinha uma espinha dorsal, beleza? E esse padrão se repete por times que brigam por mais de um título na temporada, né? E você deve estar se perguntando por quê? Porque o calendário brasileiro é cruel, gente, não tem como. Você pode até reparar por essa imagem aqui do SofaScore, né? O levantamento de 2024, a diferença de jogos que um time brasileiro faz contra um time europeu, né? Não tem nenhum time europeu no top 10, só time brasileiro praticamente, né? Então, assim, a gente tem questões como jogo em cima de jogo, viagens longas, lesão, suspensões e por aí vai, né? Um exemplo claro, né, disso é a quantidade de faltas táticas que o Cruzeiro tem que fazer em cada jogo para se manter competitivo, tá? Pressão alta e tudo mais. Isso gera cartões, e os cartões viram suspensões. Só para você ter uma noção, nós já temos 3 atletas aí do time base, né, pendurados: o Fabrício Bruno, o Caio Jorge e o Romero, e mais alguns outros ali que já estão prestes a entrar nessa lista com 2 cartões, né? O caso do Wanderson, por exemplo, o Christian, enfim. Em situações assim, o rodízio é necessário em uma escolha, beleza? Outro exemplo que eu gosto sempre de citar, né, eu gosto sempre de trazer aqui, é o exemplo do Guardiola. É lógico que isso é um exemplo do futebol europeu, mas eu já trouxe aqui também um exemplo do futebol brasileiro para ilustrar, né? Mas o Guardiola é recordista em mudanças, né, de escalação de um jogo para outro. Ele já chegou a passar anos sem repetir o mesmo 11 inicial 2 vezes seguidas, tá? E galera, você pode ver nessa lista aí que ele usou apenas 21 jogadores, né? O que mostra que ele prefere contar com um elenco enxuto, porém qualificado, e aí a gente vai ver o Leonardo Jardim montando esse elenco mais para frente aí na próxima janela e principalmente no final do ano, beleza? A questão toda aqui né, o ponto aqui o Leonardo Jardim tem um plano. Só que antes de eu te contar esse plano, galera, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Então vamos voltar aqui pro vídeo, né? Esse plano, nesse começo, né, passa por identificar, né,
quem serão os pilares dessa espinha dorsal. Por isso que ele está repetindo alguns nomes nesse primeiro momento. Mas isso não quer dizer que ele já tenha um time ideal na cabeça, tá? Mas os jogadores que primeiro entenderem e aplicarem um plano de jogo do treinador, naturalmente vão ganhar espaço nesse primeiro momento. Apesar de estarem um pouco atrás, né? Nomes aí como o Gabigol, apesar de estarem um pouco atrás, nomes como William, Gabigol e Dudu são importantes para o projeto do Cruzeiro, pela experiência e pela qualidade que eles têm. Nada impede que eles mudem de status ao longo da temporada, desde que se encaixem na ideia do treinador, e isso depende exclusivamente deles, tá? Qualidade e experiência, todos eles aí têm. E aqui entra uma parte que muita gente não entendeu. O elenco de 21 ou 28 jogadores que ele falou não é sobre quantidade, é sobre funcionalidade, né? Porque não adianta você ter 30 nomes no grupo e só 12 ou 13 realmente entregam o que o treinador quer. O Jardim quer um elenco funcional, onde cada peça encaixa, onde cada jogador sabe a sua função e está pronto para manter o nível quando entrar. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Não adianta sobrar peça, tem que encaixar. A ideia é ter 2 jogadores por posição, com características complementares, um mais físico, o outro mais técnico, um mais experiente, o outro mais explosivo. E é o rodízio que ele citou, né? Não é só para dar minutos, é para manter o Cruzeiro competitivo em alto nível durante o ano inteiro. Esse grupo de 21 ou 22 jogadores, né, é um elenco enxuto, mas altamente útil. E isso também cria uma competitividade interna que eleva o nível do treino e, por consequência, na execução durante o jogo, né? Então, antes de cobrar um time fixo, né, ou pedir fulano ou ciclano em campo, pense no todo, pense no projeto, pense na temporada e o principal, pense no Cruzeiro. Agora, me conta aí nos comentários quem você acha que já faz parte dessa espinha dorsal do Cruzeiro. E se curtiu esse papo, deixa o like, se inscreve aqui no canal Baú do Cruzeiro e tamo junto. Até o próximo vídeo.